É com muito prazer que a gente inicia mais um evento do IBEF. Fico muito feliz aqui hoje da gente abordar novamente o tema de cenários econômicos. A gente tem visto, desde janeiro, um movimento do mercado nacional e também do mercado internacional muito forte. E o nosso papel como IBEF, e eu como presidente do IBEF, é trazer para vocês que estão nos assistindo aqui. A gente sabe também o evento, muitas pessoas vão assistir depois, né? A gente tem uma rotatividade muito maior depois do evento do que no evento das pessoas que assistem, de que nós temos que entender o cenário econômico, nós temos que entender como tomar as decisões, nós temos que entender todas as variáveis que estão compondo o mercado nacional e internacional, e mais do que nunca isso é muito importante nesse momento do Brasil, né? A gente está com a guerra da Ucrânia, o pessoal nos pergunta muito para onde que vai o dólar, para onde que vai a bolsa, nos pergunta muito a questão política do Brasil, nos pergunta qual é a visão do IBEF com relação até ao próximo ano para questões de investimentos. E o IBEF tem um papel muito importante que é trazer, né, esse direcionamento para os associados, para todo o mercado, né? E eu estou muito feliz hoje, e eu tenho que confessar aqui, eu fiquei muito surpreso e conheci o Ricardo, que está nos assistindo aqui, conversei com ele, e ele me falou uma coisa que efetivamente eu não sabia. Ele falou: Júlio, você sabia que a Mafra é uma gestora de recursos extremamente referência no mercado, né? E foi muito positivo, me mostrou, e efetivamente nós ficamos de fazer esse evento com relação a cenários econômicos, porque tem grandes empresas hoje no Brasil que fazem a gestão de recursos com a Mafra. Então é muito importante escutá-los, porque eles efetivamente tomam a decisão de grandes recursos de volume das empresas, né? Então é muito importante escutar. E antes de apresentar os dois palestrantes, né, eu queria agradecer a todas as empresas que acreditam no nosso trabalho, e aqui eu começo, né, pela Atro Investimentos, que faz uma gestão muito importante, é uma das referências aí, junto à XP, né? O Banco ABC, também, que é uma referência, inclusive, internacional, muito forte no Oriente Médio, inclusive. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e aí eu quero agradecer aqui em público toda a atenção que o novo presidente, Marcelo Bonfim, tem dado ao IBEF, inclusive marcando uma reunião para que a diretoria possa se apresentar e fazer negócio. Então, tem muita perspectiva com essa nova gestão do BDMG, e aqui em público eu quero desejar muito sucesso ao Marcelo Bonfim. A Coimbra Chaves Advogados, uma das maiores referências, escritórios de referências na questão trabalhista hoje, e a gente está começando a discutir realmente a importância da questão tributária. Chegou o momento de fazer, apesar de ser um momento político de eleição presidencial. Então, a gente tem um dever de casa muito grande, na verdade, com relação à parte tributária. A conta chegou para a gente tem que resolver isso, né? A Deloitte, que fiquei muito feliz agora nesse último mês, né? A Deloitte está junto com a gente, reconhecendo o trabalho, né? E sejam bem-vindos. Freitas e Ferraz Advogados, também uma referência, como a Gaia também, advogados, referência. A Invest Smart, do Alexandre, da Isabela, também faz um trabalho muito importante na questão de investimentos. O Jornal Diário do Comércio, que é sempre uma referência em Minas e está sendo cada vez mais, com a gestão da Adriana, do Ian, do José, né? Então, muito obrigado. A Krypton, que é uma das maiores empresas de referência contábil de Minas, aconselho fortemente que vocês entrem em contato, tem grandes referências. A Microcity também é uma referência, a Moura Tavares Advogados, né? A PwC, né, o Fábio, nós tivemos com o Fábio uma reunião há 15 dias atrás, é sempre bom conversar com ele, ele é muito atualizado, tem referências muito grandes, conversa com grandes empresas também, então é muito positivo. O Carlos Alberto, da revista Mercado Comum, né? Se vocês não conhecem, eu não canso de falar isso, é a melhor edição de economia que eu conheço, de Minas, do Brasil, com informações extremamente detalhadas. Não é uma revista que você lê em 30 minutos, você tem que aprofundar, e isso é importante. O Cicobi Cred Minas, né?
que faz um papel importante na questão de crédito das empresas, e a Solution Seguros, que hoje é uma das maiores gestoras de seguro do país, com atendimento extremamente personalizado, aprofundado e que gera valor para as empresas. Então, muito feliz de estarem com vocês aqui, e sempre importante a gente falar porque que vocês acreditam no nosso trabalho, né? Bom, pessoal, então eu encontrei com o Ricardo falou, não, Júlio, nós temos que, né, que fazer um evento e tem muita oportunidade, apesar das incertezas, tem muita coisa esse ano. Então, eu queria apresentar aqui nossos 2 palestrantes rapidamente, e tem que ser rapidamente mesmo, porque o currículo é grande, né? O mini currículo que me mandaram aqui já é grande. Imagina se tivesse mandado completo, né? Então, queria apresentar primeiramente o Luiz Afonso Lima, né? Ele é responsável pela área da Mafra de Investimentos, possui 25 anos de experiência no mercado financeiro. E aí, né, Luiz, com 25 anos, já pegou a crise de 87, a crise de 2000, a crise do petróleo, a crise de 2008, e aí vai, né? Então, tem experiência aí para colocar. Anteriormente, na Mafra Investimentos, Luiz também atuou como grupo Telefônica, Bradesco, BBV, Companhia Energética de São Paulo, CESP. Luiz Afonso é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E, para quem não conhece, né, Luiz, entrar na Unicamp já é uma vitória, né? Não é fácil entrar na Unicamp. E possui mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e aí eu fico muito feliz, porque a gente também está fazendo mestrado, a gente sabe que gerar conhecimento não é fácil. Então, Luiz, muito obrigado. Eu só vou me permitir apresentar também o Carlos Eduardo, né? Ele é diretor de investimentos da Mafra Investimentos desde 2014. Anteriormente, à sua posição atual, o Carlos também atuou como superintendente de risco e compliance, gerente de renda variável, operador sênior e analista de risco ao longo de sua carreira de 18 anos na Mafra Investimentos. Também tem história para contar, né, Carlos? Muita coisa que o mercado aí proporcionou ele de tomar decisão. Formação em engenharia mecatrônica pela Universidade Paulista. Carlos possui um MBA em mercado de capitais pela USP, que também não é fácil, né? Entrar na USP, uma coisa também bem diferenciada, e mestrado em economia e finanças na FGV. Então, lendo aqui o currículo aqui, eu fico muito feliz que são duas profissionais de peso que vão poder trazer muitas informações. Eu já posso aqui adiantar para vocês aqui, eu já vi uma prévia da apresentação que vai ser feita, apresentação de altíssima qualidade, certo? Então, eu queria passar a palavra para o Luiz Afonso. Luiz, fica à vontade, e depois o Carlos também tem a palavra aí para a gente seguir com a apresentação. Muito obrigado. Júlio, muito obrigado a você. Para nós da Mafra Investimentos é um prazer, uma honra poder participar dessa discussão. Altamente enriquecedor num momento tão complexo como este, né? Você falou de 25 anos, mas várias vezes a gente se depara, mesmo com 25 anos, com cenas, com fatos novos que desafiam até os mais experientes. Então, mais do que nunca, a discussão ela é super válida, e convido a todos depois para participarem, perguntas, comentários, discussões. Quanto mais discussão, acho que mais enriquecedora essa discussão pode ser. Em poucos minutos, queríamos colocar algumas das principais mensagens que a gente consegue extrair, né, das discussões diárias que nós temos na Mafra Investimentos, né? O cenário global passa por desafios talvez sem precedentes, né? Tivemos, pode andar mais um, por gentileza, tivemos vários eventos. Os mais recentes foram o evento do Covid, e agora este ano o evento na Ucrânia. O resultado líquido disto é uma queda muito brusca do crescimento global, né, como nós podemos ver nesse gráfico da direita, mas uma recuperação acelerada. Talvez esse seja o lado bom, né, desse período recente. 2021 e 2022 são 2 anos em que temos um crescimento da economia global bastante acentuado. Esse crescimento tem algumas características peculiares. Primeiro, por ser bastante desigual, né, algumas economias desenvolvidas crescendo mais do que outras em desenvolvimento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, talvez o mais importante de todos,
é que, mais do que em várias décadas, nós temos uma pressão de preços, de custos, né, por vários fatores, né, uma pressão por rupturas, gargalos em cadeias globais de fornecedores, suprimentos, matérias-primas, componentes importados. E, além disto, também pela Covid e pelo conflito na Ucrânia, né, uma pressão de custos por preços de commodities, né, de energia, de alimentos, metais, minerais metálicos. Né. O resultado líquido disto é este gráfico à direita, né, um aumento de inflação em vários países, que desafia os principais executivos financeiros. Né. Hoje, mais da metade dos países desenvolvidos tem inflação acima de 5%, o que é algo, em alguns países, até inédito. Mais de metade das economias em desenvolvimento, emergentes, tem inflação acima de 7%. Né? Para nós, Brasil, isso até pode ser não tão anormal, mas para vários países em desenvolvimento isso é bastante desafiador. Né? Como combater isso? O pior que a política monetária ela tem como característica o combate a fatores, a pressões de demanda. Né? E os fatores de oferta agora, eles devem ser tratados, portanto, com uma cautela muito maior. Esse é o desafio. Quais são os riscos que nós temos nesse cenário de aperto de juros, de aumento de juros, de aperto das condições financeiras? Acho que podemos falar em basicamente 3 riscos. O primeiro risco é o risco do endividamento. Pode andar mais um, por favor? Ao longo dos últimos anos, as economias emergentes e desenvolvidas tiveram que tratar as demandas, né, da pandemia por meio de gastos. E isso trouxe um aumento do endividamento também sem precedentes. Né? Vejam os gráficos aí de endividamento do setor público, das economias desenvolvidas, em azul, e depois das economias emergentes e em desenvolvimento, em cinza e vermelho. Tivemos praticamente uma duplicação do endividamento do setor público na maior parte dos países. Né? Isso, no momento de aumento de juros, né, traz alguns desafios. Se você aumenta juros, você traz mais endividamento às economias. Né? E tem um efeito, uma elasticidade assimétrica também. O aumento dos juros em economias desenvolvidas traz um aumento mais do que proporcional, né, de juros das economias emergentes. Então, economias emergentes serão extremamente testadas, né, no momento de aumento de juros ao longo dos próximos anos. Né? Pode andar mais um, por favor? Acho que um outro ponto desafio, né, que a gente pode comentar, que a gente tem pela frente com esse cenário de juros altos, é a evolução dos preços dos imóveis. Ao longo dos últimos anos, os preços dos imóveis aumentaram drasticamente em vários países, vejam aqui vários casos, menos no Brasil, curiosamente, né? Mas na maior parte dos países, fortes crescimentos de preço em termos reais. Em termos reais, nós já temos preço dos imóveis na maior parte dos países acima de 2007, que foi o ano da crise do subprime americano, né? Ou seja, os preços dos imóveis hoje já estão maiores do que naquela época. Primeiro, por conta, né, do longo período de juros baixos, né, que favoreceu a demanda por imóveis, e, em segundo lugar, por conta de gargalos, né, que dificultaram a expansão da oferta de imóveis em vários países. Então, a combinação de efeitos, oferta e demanda, trouxe essa expansão de preços numa perspectiva, né, como a atual de aumento de taxa de juros. É possível que tenhamos algumas realizações de preços em setores imobiliários em alguns países desenvolvidos e até em desenvolvimento. E o terceiro desafio, pode dar mais um, por favor, é o desafio do endividamento do setor privado em vários países. Vejam que a média global de crédito ao setor não financeiro, né, privado, no mundo é 168% do PIB. Já é uma média bastante elevada, né? Em alguns países esse percentual é muito mais alto. Economias importantes como a China, por exemplo, tem 217% do PIB de crédito ao setor não financeiro. Isso só se justifica com um alto crescimento, né, das empresas, né, do setor não financeiro.
Caso contrário, você tem riscos, né, de crescentes de inadimplência. Diga-se de passagem, a quase totalidade das empresas hoje que emitem dívida na China, né, tem fluxo de caixa negativo. No cenário de juros altos e desaceleração do crescimento da economia global, né, esse risco de inadimplência do setor não financeiro chinês passa a aumentar, portanto. Quais são os impactos desse cenário global para a economia brasileira? Por incrível que pareça, temos alguns benefícios. O primeiro benefício, né, seria o das exportações. Muito se fala, né, do crescimento da demanda e dos preços dos setores dos produtos básicos, isso é verdade. Né? Ao longo dos últimos 12 meses, nós tivemos crescimentos de volume de exportações desse grupo de mais de 30% em relação, né, ao mesmo período do ano passado. Mas não se restringiu a estes produtos básicos. Nós tivemos, vejam aqui ao lado, um crescimento também de produtos exportações de semi-manufaturados e manufaturados. Né? O resultado líquido disto são exportações de quase 300 bilhões nos últimos 12 meses de dólares, com saldo líquido de 64 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, um saldo absolutamente recorde. Né? Isso traz uma fortaleza para o setor externo da economia brasileira que, neste ano, deve gerar um déficit em transações correntes próximo de zero, ou seja, fundamentos do setor externo melhorando em função desse cenário de preços e demandas em elevação por nossas exportações. O segundo benefício, pode andar mais um, por gentileza, é o benefício fiscal. Né? Com esse aumento das exportações por preços e quantidades, aliado ao aumento da inflação, que a gente vai falar daqui a pouco, né, geram um aumento da arrecadação tributária. Nós temos tido uma surpresa positiva com a arrecadação, vejam a linha vermelha no gráfico superior à esquerda, né, há uma melhora de fato. Junte-se a isto uma redução das despesas que o governo brasileiro tem promovido ao longo dos últimos meses, né, passado o período mais intenso da pandemia. O resultado líquido disto é uma redução bastante importante do resultado primário do setor público. Então, em termos correntes, nós temos também um resultado fiscal, fundamentos do setor fiscal hoje melhores do que aqueles que nós imaginávamos há pouco tempo atrás, né, gerado por esse cenário internacional mais benigno, né, de preços e quantidades. Então, esses são os dois principais benefícios que nós temos diante desse cenário internacional. Onde começam os desafios? Né? Pode andar mais um, por favor? Talvez esse seja o maior de todos, a inflação. Né? Temos um aumento de preços de commodities, como a gente já falou. Isto mesmo convertido pela taxa de câmbio real em apreciação, significa uma pressão de custos, né, como em poucos momentos nós já vimos. Eu, nos meus 25 anos, já vi inflação alta, mas não foram em muitos momentos, né, como o atual. E isto, o que é pior, é que pouco a pouco a gente vê que há uma transmissão destas pressões para os setores de serviços. Numa economia como a brasileira, isto é preocupante, porque você tem preços indexados que acabam resultando numa inflação inercial maior. Ou seja, há uma persistência da inflação que pode pressionar não só a inflação deste ano, como a do ano que vem também. Diga-se de passagem, os motores da inflação global, eles parecem que vão perdurar por algum tempo. Então, se isso for verdade, a nossa inflação teria motivos de sobra, né, para acabar, para perdurar ao longo, não só no curto, mas também no médio e no longo prazo. Isso significa taxas de juros mais altas, né? O Banco Central já vem promovendo esse ajuste de taxas de juros, né, e com reflexos na atividade econômica. Pode andar mais um, por gentileza? E esse talvez seja o segundo efeito negativo, né? A combinação de taxas de juros extremamente altas, inclusive reais, né, é um ponto. Além disso, você tem dificuldades de importação de componentes, matérias-primas
insumos importados, uma queda da renda real por conta, né, de inflação mais alta, né, uma queda da confiança do consumidor, né, o resultado líquido disto é uma demanda muito fraca. Né? Vejam os principais setores aqui, à esquerda, né, à exceção de serviços, né, que têm tido um bom desempenho, não só no Brasil, né, os demais setores vêm tendo uma evolução estável, se não até negativa, e as perspectivas, infelizmente, não são das melhores. Vale comentar que a nossa taxa de desemprego, como vocês sabem, é crônica, 2 dígitos, poucos países têm este nível tão elevado. Para nós termos uma geração de empregos que absorva a entrada de pessoas no mercado de trabalho, uma conta nossa aqui, seria necessário um crescimento de pelo menos 3% do PIB ao longo dos próximos 10 anos. Para nós termos uma taxa de crescimento do PIB nessa magnitude, a taxa de investimentos da economia brasileira deveria ser por volta de 22% a 24% do PIB, para que esse crescimento fosse sustentável. A nossa taxa de investimento, no entanto, ela mal chega a 20%, ou seja, nós não temos a taxa de investimento necessária, né, para um crescimento compatível com um decréscimo da taxa de desemprego no longo prazo. Então, isso é realmente desafiador, o crescimento cronicamente baixo. Antes que saia todo mundo chorando desta conversa, eu só queria colocar algumas oportunidades. Né? Apesar desse cenário não muito positivo em termos de atividade econômica, não, há segmentos que têm um bom desempenho e até se destacam. Já comentamos o setor de serviços, não só no Brasil, né? Há uma demanda reprimida, né? Há um deslocamento da demanda, né, de bens por serviços, para serviços. Além disso, os setores de commodities, né, agrícolas, pecuárias, né, continuam, por conta de demanda, bastante positivos ao longo dos próximos anos. E mesmo commodities minerais não metálicos, por conta até de questões de oferta, restrições de capacidade produtiva, também garantem para as exportações brasileiras, para o setor brasileiro exportador, uma boa perspectiva. Bom, então, rapidamente, eram essas as principais mensagens. Agradeço, Júlio, a oportunidade mais uma vez e passo a palavra para o Carlos Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Só quebrando o protocolo aqui, Carlos, só queria fazer uma pergunta para o Luiz aqui, porque, pelo contexto da apresentação dele, é o seguinte. Luiz, você colocou muito bem todos os pontos do cenário do mercado. E aí, a gente está vendo o dólar baixar e está vendo a Bolsa subiu e agora está numa estabilidade. Isso é porque nós temos os maiores juros do mundo e os investidores estão sem lugar para colocar o dinheiro, ou você enxerga que realmente é um movimento sustentável que vai continuar quando o juro nos Estados Unidos aumentar e a guerra da Ucrânia acabar? Qual que é o cenário que você faz disso? Júlio, eu achei que você ia fazer uma pergunta fácil, mas infelizmente não foi. Eu acho que eu fico com a primeira hipótese. Eu acho que é juro alto, falta de oportunidades em outras economias. Nós não mudamos ao longo das últimas semanas tão rapidamente assim. Então, temos o resultado disto, temos uma longa missão pela frente ao longo dos próximos anos para melhorarmos os fundamentos. Espero ter respondido a tua pergunta, Júlio. Perfeito. Obrigado. Carlos, por favor. Bom, Júlio, primeiramente eu queria agradecer o convite do IBF Minas Gerais. É um prazer estar falando com todos vocês, com os associados. Espero poder contribuir aqui. O Luiz já fez uma ótima apresentação econômica. Agora eu vou fazer uma apresentação mais voltada para mercado. Tá? Então, vamos misturar temas econômicos, né? Mas também vamos buscar aí falar um pouco da volatilidade, né? Que esse ano está se demonstrando bastante surpreendente. Já no começo, no primeiro trimestre, a gente já teve bastante coisa surpreendente acontecendo, né? E a gente consegue aí explorar um pouquinho e conversar sobre os temas. Tá? Então, o primeiro tema que eu queria colocar aqui, né, que foi esses 2 últimos anos, o que aconteceu de fato, né? Houve o problema da pandemia, a gente pode separar em algumas fases. Primeira fase,
a paralisação, né? Nessa paralisação, houve uma expansão monetária pelos governos para ajudar a atividade, manter as empresas abertas, planos de auxílio, né? Tudo isso que a gente viu em todas as economias, né? Houve também uma redução muito expressiva das taxas de juros, não só pelo mundo, Estados Unidos, como aqui no Brasil e em países emergentes, em outros países emergentes também, tá? E isso veio acompanhado de uma disfunção, que é a disfunção das cadeias globais de fornecimento, tá? Segunda etapa dessa fase, né, seria a segunda etapa da doença, foi o controle, né? Para quê? Para a gente ter uma retomada, né, das atividades, né, voltar à nossa vida normal. O que acompanhou essa fase? Primeiro, né, um choque de demanda, tudo começou a voltar de repente, né? Só que as cadeias globais de fornecimento estavam em disfunção ainda, né? Ainda não houve uma retomada, né? A primeira pergunta que eu faço, essa fase de retomada das cadeias globais está em pleno funcionamento? Então, o primeiro gráfico que eu trago aqui para a gente olhar, ele é super atualizado aqui de abril de 2022, ele mostra, né, os navios que estão esperando carga ou descarga no porto de Xangai. Tá? Então, a gente vê aqui que a linha vermelha é a linha de 2022, tá? E a gente vê aqui a linha de 2021 em azul. Vejam que, se havia uma disfunção até o ano passado, essa disfunção foi ampliada agora no ano de 2022. Agora a gente está falando em valores correntes, tá? Então, aqui a gente tem ali o número de navios esperando a carga ou descarga, muito mais alto do que 2021 e que nas médias dos anos anteriores, ali 2017 a 2021. Outro dado interessante, né? Aqui seria o tráfego de pessoas no metrô de Xangai. A linha vermelha 2022, 2020 a cinza, e ali para cima a gente tem 2021, que já havia uma recuperação, e 2019. Vejam que a linha de 2022, ela mostra um tráfego até muito menor do que os períodos mais agudos da pandemia. Por quê? Eles estão passando por um lockdown lá agora, e se isso é que gerou a disfunção e que gerou o desequilíbrio nas cadeias globais, esse problema continua acontecendo, apesar de que a nossa percepção é de que já tudo está passando, mas a gente está vendo isso pelo lado da demanda e não pelo lado da disfunção. Tá? Então, são dados importantes que eu queria trazer para vocês que podem apontar, né, a solução desse problema no médio e no longo prazo. Tá? A outra fase que a gente está passando agora, que o Luiz já comentou, é o combate à inflação. Por quê? A primeira fase, a gente viu que a gente teve redução expressiva da taxa de juros e expansão das principais economias para poder, expansão fiscal, né, para poder fazer frente aos desafios da Covid. Isso gera inflação, isso está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Somado à crise da disfunção da cadeia global, né, a gente tem um desafio bom pela frente. Aqui, nesse gráfico, a gente vê o que aconteceu com a inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Veja aqui, no Brasil, ela começou de uma maneira antecipada, até de uma magnitude até um pouco maior do que a americana, né? E do lado direito, a gente vê a reação da política monetária brasileira e da política monetária americana. Tá? Então, mostra que a gente já começou a se preocupar com a inflação antecipadamente às economias desenvolvidas, e aqui, no caso, em relação à americana. Tá? Agora, a gente vê o Fed começando a puxar a taxa de juros, já teve um aumento, e a gente vê já os comentários de preocupação, precisamos aumentar mais a taxa e tal. A gente já andou, né? O Brasil já fez esse ajuste, e agora a gente está na fase do ajuste fino. O que é o ajuste fino? Se tem mais inflação, a gente calibra a taxa um pouquinho mais para frente, né? Aumenta um pouquinho, mas se não, poxa, já estamos com a dose de política monetária para tentar fazer frente à inflação corrente. Tá? E aí a gente queria comentar aqui rapidamente, as principais consequências de uma política monetária dura, que a gente pode dizer que é o que o Brasil assumiu, né?
Nas economias desenvolvidas, a gente pode ter o quê? A reprecificação da curva de juros livre de risco. Eu estou falando aqui dos treasuries americanos. Qual é a implicação disso? A gente tem a reprecificação de todas as curvas de países emergentes, né? A curva soberana, tá? A gente tem, por consequência, o aumento de dívida, do custo de dívida das empresas que são baseadas nas curvas de juros das economias locais, né? E tem agora já os aspectos de carteiras de investimento, né? A gente teve um aumento dos níveis de investimento, né? Durante o período da pandemia e expansão das dívidas públicas e corporativas, só que num nível de taxa muito baixo. E agora, né, os investidores que tomaram essas taxas, normalmente pré-fixadas, nesse período, se veem com um problema de remarcação, né? Como que vão ser as remarcações nas carteiras de investimentos, tanto das economias desenvolvidas, quanto das economias emergentes, tá? A gente vai ver isso ser reprecificado no mercado. E do lado de renda variável, o valuation. Se a gente tem as empresas tomando dívida há 10, 15 anos a quase zero de taxa, o que vai acontecer com essas empresas nesse novo perfil de dívida? Né? As empresas que estão mais alavancadas, o que vai acontecer com essas empresas? Né? Como que vai ser a reação do mercado em relação à reprecificação desses valuations? Tá? Então, isso de fato a gente vai ver acontecer no próximo período. Então, muita atenção, porque deve vir volatilidade desses aspectos que eu comentei. Tá? E aqui seriam as consequências da política monetária suave, né? Por exemplo, o que a gente viu no gráfico anterior, né, seriam os bonds dos países desenvolvidos, né, não sofrendo no curto prazo com uma política monetária mais parcimoniosa ao longo do tempo, porém, nas taxas de câmbio, né, como a inflação está muito alta, a gente vai ter a volatilidade aumentada. Por exemplo, se você tem duas economias desenvolvidas que estão com inflação elevada e uma reage mais rápido, aumentando a sua taxa básica de juros, e a outra não, essa economia que não teve essa política monetária ajustada, ela vai sofrer do ponto de vista cambial. A volatilidade do câmbio da moeda nacional desse país, dessa economia, vai começar a flutuar. Tá? Então, a gente já viu isso um pouco com o euro, do segundo semestre de 2021 para cá, em relação ao dólar. E daqui para frente, se os bancos centrais não agirem de maneira coordenada, a gente pode ver esse aumento na volatilidade de câmbio devido a essas diferenças de taxa de juros e de inflação. Tá? Bom, aqui falando um pouco das empresas americanas, né? Esse gráfico ele mostra a diferença do preço relativo em desvios padrões. Tá? O que significa isso? Poxa, como que eu comparo se as ações de um determinado país estão mais caras que um outro determinado país? Então, nesse gráfico, o pessoal pegou o preço relativo das empresas americanas contra o de outras economias desenvolvidas e fez isso em termos de desvio padrão. Veja como o desvio padrão dos preços relativos está muito elevado das ações das empresas americanas e, consequentemente, das ações americanas, né, ou dos índices acionários americanos. Tá? A gente está num período que, desde a década de 50, esses desvios padrões não acontecem. Não acontecem. Então, a gente deve ter o quê? Um ajuste. Ou os preços das ações americanas caem, ou tem um ajuste, ou a das outras economias desenvolvidas está muito barata. Tá? É mais fácil acreditar que a das empresas americanas esteja bastante caro. Tá? Então, é um outro ponto de atenção. Se houver um aumento de taxa de juros americanas, pode ser que a gente tenha, em conjunto, uma reprecificação do valuation das empresas americanas e um ajuste de preços, que é isso que a gente está vendo nessa tela. Tá? Então, mais um ponto de volatilidade que a gente tem que prestar bastante atenção.
Aqui, falando um pouquinho já do conflito, que a gente não comentou tão de maneira particular, né, do conflito, né, eu trouxe aqui uma charge que saiu no Economist, tá? Eu trouxe, não gosto muito dele, acho ele até inapropriado, né, para o conflito, afinal de contas a gente está falando de um drama de um país, né, a gente vê todo o drama humano que acontece por lá, mas eu queria trazer com ele duas provocações, né? A primeira provocação é a visão que a Europa está tendo sobre o conflito e sobre as sanções, né? E uma visão distorcida de que as sanções podem estar afetando somente a Rússia. Vejam aqui no último quadrinho que as sanções ali, né, que seriam as pedrinhas caindo sobre a cidade, seria sobre a Rússia. Mas, na verdade, eu até fiz uma correção ali. Será que não seria o mundo que estaria sofrendo essas sanções também? Né? E por quê? Aqui do lado direito eu coloco alguns pontos. Né? Então, a gente teve a Rússia rebaixada, o rating da Rússia rebaixado, sendo que ela tem 600 bi de dólar de reservas internacionais. A Rússia, as empresas e tudo foram bloqueadas do sistema internacional de pagamentos, as empresas, as pessoas, né? Aí começam a surgir algumas dúvidas. Quais outros países se encontrariam na mesma situação da Rússia em que essas sanções poderiam ser aplicadas, né? Quais as situações que os países passam, né? E que poderiam ser suficientes para ele receber essas sanções, né? Porque teve um grupo de países que resolveu aplicar essas sanções. Então, essas perguntas começam a ser feitas, né? Outra coisa, se a Rússia investia em ativos livres de risco, por exemplo, dívida americana, por achar que esse ativo era um ativo livre de risco, esse ativo continua sendo livre de risco se no momento que o país precisou dele para liquidar alguma dívida ou ter alguma coisa como garantia das suas operações, ele não estava disponível, né? Então, a pergunta que vem o ativo livre de risco não é mais livre de risco, né? E o último tema, a desglobalização, né? A gente está vendo muitas empresas preocupadas com as cadeias globais. Poxa, tenho lá coisas que vêm da Rússia, eu tenho peças, eu tenho commodities que vêm da Rússia. Será que eu não estou muito concentrado naquele país? Será que eu não deveria me preocupar mais em ter isso num parceiro mais próximo ou ter isso mais diversificado? Né? Isso leva à desglobalização, né? Num pensamento, né, que já está sendo traduzido em muitos meios de comunicação, nesse conceito. Vai haver uma onda de desglobalização? Uma pergunta, inclusive. Né? E se ela acontecer, quem seriam as economias mais favorecidas e as menos favorecidas nesse movimento? Né? Então, esse é um ponto que eu queria também trazer, que está sendo colocado em pauta. Né? Inclusive, em termos de fluxos de investimentos internacionais, a gente já vê muitos recursos saindo da China por algumas dessas razões que a gente está tratando aqui. Como existe aquela questão China-Taiwan, já falam que se a China eventualmente tiver um episódio parecido com Taiwan, ela também seria sancionada, de maneira parecida com o que a Rússia foi. Então já tem gente se antecipando e fala, poxa, essa eu não vou pagar para ver. Como eu tenho uma exposição maior, ou eu tenho um outro tipo de relacionamento ali, eu não quero pagar para ver porque posso ser muito afetado. Tá? Então, essa questão do conflito ela está trazendo muitas questões que ou não existiam ou estavam adormecidas, que ninguém dava muita importância. Isso a gente tem que também olhar bastante de perto, porque pode mexer bastante com os mercados nos próximos períodos. Aqui eu trouxe uma pauta, né, do que a China fornece para o mundo. Então, a gente vê muitas commodities muito concentradas, minérios, né? A gente vê o paládio, que é usado basicamente em catalisadores de automóvel, por exemplo, 43% do paládio do mundo é fornecido pela Rússia. Né? Outros metais de ligas, né? Que são usados em ligas metálicas, de aços especiais,
também ali tem um fornecimento importante. Será que o mundo pode viver sem, né, ou substituir isso facilmente? É outra questão que traz aí as sanções, né? E aí as consequências, pressão adicional na cadeia de suprimentos, que a gente já falou que está pressionada por outros motivos, pressão inflacionária adicional, a gerada pela Covid, que a gente acabou de ver. Para fazer frente a essas pressões, mais política monetária seria necessário, tá? 2 pontos que eu queria colocar, isso é mais médio e longo prazo. Consequências socioeconômicas, queria já trazer, que aconteceu ontem no Peru, aqui do lado, manifestações por conta de alta das commodities envolvidas aí já por conta do conflito, né? Greve de caminhoneiros no Peru, cidade parada, toque de recolher em Lima, para evitar as manifestações. Então, isso a gente já começa a ver uma mistura de socioeconômicas e sociopolíticas. Sociopolíticas seriam, né, mais perceptíveis nos momentos de eleição. População, sociedade fica buscando uma solução para as demandas e soluções como que seriam mudanças expressivas, né? Guinadas ou insatisfação que leva a decisões sociopolíticas de transformação ou de disrupção, tá? Então, isso também pode ser visível aí nas próximas eleições, tá? Aí, novas dúvidas. Qual seria a nova reserva de valor? Se os treasuries americanos podem ser usados como uma arma econômica, né, que é o que eu comentei ali um pouquinho antes, né? Qual seria a nova reserva de valor que as economias poderiam usar para ter ali os seus recursos, né, suas reservas? Seriam ouro, seriam outros metais, moedas de outras nações, né? Por fim, mas não menos importante, a agenda ESG, que todas as empresas, né, virou um tema em todas as empresas. Isso vai se acelerar ou vai haver uma revisão? Tá? Quais seriam os motivos da aceleração? Preços, por exemplo, de combustíveis fósseis muito elevados viabilizam outros tipos de fontes de energia renovável ou mais limpas, né? Isso poderia ajudar a acelerar. Revisão. Poxa, a gente está com um problema que a gente tinha um fornecedor, esse fornecedor não pode mais participar, né, por motivos de sanção, então a gente precisa reativar, por exemplo, usinas termonucleares. Então, a agenda ESG seria revisada, se isso acontecesse, tá? É uma pergunta também, mas isso também deve estar em pauta nos próximos debates, né? Isso vai ser muito comentado pelo mercado, pelas empresas nos próximos momentos. E deve também trazer maior volatilidade, né? Dado que isso tudo mexe em preço, mexe em custo, nas cadeias de produção e vai afetar também mercados, tá? Agora, por fim, chegando no cenário local, né? O que aconteceu em 2022 até agora? Vocês já deram uma palhinha. Poxa, dólar nos níveis que está, né? Moedas, real super valorizado em 2022. Por que seria isso? Falta de alternativas de investimento dos investidores internacionais? Teríamos motivo já para ter essa entrada de recursos? Né? Eu digo para vocês, né, assim, pelo que a gente tem visto. Primeira coisa, essa operação de carry trade, que era muito famosa no Brasil, e que com a queda de juros ela deixou de ser favorável, agora está voltando, né? O que é o carry trade, até coloquei aqui como uma legenda, é uma operação de investimento com o objetivo de um retorno, né, de taxa de juros em termos reais e com proteção cambial, tá? Ela voltou a ser favorável, né? Então, a gente tem taxa de juros na casa de 12%, 13%. O investidor internacional consegue fazer um hedge, obter uma taxa de juros reais na moeda denominada que ele precisa, seja euro, seja dólar, né? E isso acaba trazendo investimentos de portfólio para o Brasil. Uma das explicações pode ter sido essa. A gente viu também uma forte entrada de renda variável por volta de 70 bi de reais até agora, que também foi motivada não por esse motivo que eu falei para vocês
anteriormente, mas pelo valuation das empresas brasileiras, que no final de 2021 estavam bastante atrativas. Tá? Então, na falta de um emergente com valuation favorável, a gente também foi eleito em renda variável. Tá? Mas a renda fixa em 2022, ela não vem para resolver o problema. Na verdade, você está recompondo a diferença de inflação e taxa de juros em 2020 e 2021. Tá? Isso não vem como uma solução ou não vem para ser uma ótima oportunidade. Até para o investidor local, você está só repondo o que perdeu em termos de juros reais em 2020 e em 2021. Tá? Nossa política monetária vai ficar dependente de dados. Enfim, se você tem um fim do ciclo de alta e a inflação continua, talvez o ciclo tenha que continuar. Então, a gente fica dependente de dados da inflação corrente. E aí, né, por fim, chegando já num quadro eleitoral, um desafio fiscal contratado para o próximo presidente. Não vou entrar porque o Luiz já falou, várias questões não estão resolvidas, né? Essas questões eu coloquei aqui ao lado direito. Então, pautas de deterioração fiscal, sinais de espiral inflacionária. Será que a gente vai conseguir controlar a inflação com a política monetária que a gente está usando? Se conseguir, muito bem. Se for para um movimento de espiral, a gente pode ter problemas. Mudanças na política monetária, por qualquer razão, também pode ser um ponto complicado. Vamos deixar a inflação de lado e vamos mexer na política monetária porque não tem jeito. Pode ser um sinal complicado. Recessão, política monetária muito puxada, pode levar a um ciclo econômico de retração. Aliás, a motivação é essa, né? Você aumentar a taxa de juros para reduzir a atividade ou segurar a atividade no momento que você gostaria. Reformas administrativa, fiscal, vai continuar? Vai ser exitosa nos próximos mandatos? Será que acontece alguma coisa ainda em 2022? Né? Estabilidade política e institucional. Vamos ter novos episódios? Amplifica, diminui? Tá? E também os termos de ESG e o Brasil. Né? Então, em termos de país, tá? Agora não é em termos de empresa. O Brasil terá o engajamento climático esperado pelas outras nações? Né? Será que a gente vai voltar a ser um exemplo para o mundo, como já foi? Né? Pelo menos a percepção. Tá? A gente sabe que a gente continua sendo, nosso setor agro é formidável, tem as tecnologias mais avançadas de produtividade sem usar novas áreas de mata, enfim, né? Sem ter que abrir novas áreas para produzir. Então, a gente tem um agro de ponta, só que a percepção piorou. A gente precisa saber se o Brasil vai melhorar essa percepção daqui para frente. Tá? Então, é muito importante isso também. Então, Júlio, queria abrir para perguntas. Espero não ter usado muito o tempo e que a gente tenha alguns minutos para ter um bate-papo ou poder responder a pergunta dos associados. Então, de antemão, já queria agradecer a oportunidade de ter falado um pouquinho aqui. Nós é que agradecemos, Carlos. É sempre bom escutar essas visões e com essa apresentação e com esses slides aprofundados, porque dá uma visão realmente do que está acontecendo. Eu tenho várias perguntas aqui, então eu vou dividir em blocos. Eu vou começar pelo mundo, depois pelo Brasil e, mais especificamente, a gestão de recursos, porque as empresas hoje estão muito carentes nessa questão. Com relação ao mundo, aqui é o seguinte, você enxerga que, nos próximos 2 anos, a gente vai ter 2 blocos econômicos, um Estados Unidos e Europa, em dólar, e o outro Rússia e China, que falou que vai ajudar a Rússia ou não se posicionou contra a Rússia em yuan, né? Em rublo não acredito, mas em yuan com certeza. Então, do mesmo jeito que nós tivemos, né, o Muro de Berlim em 89, a gente está criando 2 blocos mundiais grandes e a guerra agora vai ser uma guerra econômica. Você enxerga 2 blocos econômicos? Olha, Júlio, é muito cedo para a gente poder cravar, né? Mas uma coisa que a gente já tem notado, né, é que não há uma unanimidade. Por exemplo, quando você pega os países em desenvolvimento, você pega ali os BRICS, fora a Rússia, né, que a Rússia está implicada, a gente não vê uma grande adesão, né, posicionamento diplomático
de várias nações, elas procuram observar uma neutralidade, falar, olha, a gente tem aqui as nossas pautas, a gente tem as nossas demandas sociais, né? A gente não pode tomar partido deliberado contra A ou contra B, né? Não acho que haveria uma polarização, uma adesão muito forte para um lado ou outro, né? Tendo em vista que, apesar de que unidos nesse conflito a gente vê a União Europeia e Estados Unidos, né? A gente sabe que economicamente, até um tempo atrás, a gente pode colocar ali, comecinho de 2020, o próprio Estados Unidos estava fazendo aumento de impostos até para a União Europeia, né? Ainda sob o governo Trump, finalzinho do governo Trump, né? Mas a gente estava vendo já que havia, inclusive, ali dúvidas em relação a comércio entre Estados Unidos e Europa. Então, o que eu acho, né? Uma visão ainda num horizonte muito longínquo, é que seria um mundo mais fragmentado, né? Inclusive outros blocos se formando, ou uniões mais bilaterais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, substituição de fertilizantes brasileiros, né, que a gente importava da Rússia. Se realmente não conseguir importar, por você não conseguir contratar um frete, qualquer que seja, porque o frete internacional resolveu também não fazer transporte. Aí você começa, o Canadá, poxa, Canadá, consigo fazer com você? Então, talvez a gente tenha oportunidade, estou falando do Brasil, né? Está aqui, precisa ver as nossas pautas, os nossos problemas e as nossas empresas. Talvez surja oportunidades do Brasil se abrir economicamente, que ainda é considerado um país muito fechado, né? E se abrir para outros parceiros, expandir comercialmente, né? E colocar o Brasil onde deve, que o Brasil é uma grande nação, temos um potencial gigante, vocês estão aí atrás das empresas, sabem disso, né? Então, isso abre uma oportunidade para o Brasil expandir os seus laços comerciais, não com A ou com B, mas abrir para todo mundo. O Brasil não quer ter problema com ninguém, o Brasil quer produzir, ver a sua população avançar, ver a sua economia crescer. A gente está devendo crescimento para a nossa população há mais de década, né? Então, eu acho que há uma oportunidade, sim, nessa fragmentação que está acontecendo, do Brasil se aproximar de gente que estava distante. E falar, olha, eu tenho aqui, você tem algo aí, então vamos crescer junto, né? Não se sabe bem por que ficou distante, mas, olha, abriu uma oportunidade. E quem quiser ter o conflito, resolva lá o conflito do jeito que tiver que resolver, mas a gente tem aqui o nosso caminho. Tá? Eu penso assim, tá, Júlio? Eu acho que o Brasil está num momento de oportunidade, né? O risco ou uma disrupção, ela traz oportunidades, né? E a gente está carente, a gente está muito fechado para o mundo ainda, né? Então, essa disrupção pode trazer aí uma oportunidade para nós. Mas uma pergunta de âmbito global. Vocês colocaram aqui a questão dos investimentos dos países, né, 2020, 2021, então a gente tem uma liquidez muito grande no mundo, que interfere também, reflete na questão dos investimentos na Bolsa, e você, Carlos, falou muito bem que quando começar a aumentar os juros pode ter uma correção desses valores, né, principalmente das ações norte-americanas. Quando você pega o histórico de 87, que foi a segunda-feira negra, 2000, que foi a crise de tecnologia, 2008, da crise do subprime, a gente vê a visão era todas as bolsas do mundo batendo recorde e depois tendo essa decaída, e nós estamos observando também as bolsas do mundo batendo recorde, né? Você enxerga alguma correlação, não de uma correção, mas de sim uma crise novamente, com relação, ou seja, essa desvalorização das ações, ela será tão grande que pode trazer uma nova crise? Você enxerga alguma correlação nisso? Júlio, assim, o que a gente precisa entender, né, é que não necessariamente uma correção nos mercados acionários, ela pode trazer, por exemplo, uma crise sistêmica do sistema financeiro, né? A crise do subprime, ela foi muito mais
né, se a gente olhar, né, começar a ver, a gente vê que ela foi bastante concentrada no sistema bancário, né? Ela era uma crise financeira. O que a gente pode ver daqui para frente, né? E aí, assim, a gente demonstrou isso, é notável, né? As motivações que levaram a esses índices estarem onde estão, de fato, foi o excesso de liquidez, porque, assim, a gente imagina que no momento de pandemia, o excesso de liquidez ele seria direcionado para as pautas econômicas, né? O dinheiro circular na economia. A gente viu que esse recurso ficou represado, ele ficou no mercado financeiro. E no mercado financeiro, com taxa zero de bonds ou de títulos, o investidor ele foi para risco. Na ida para risco, ele comprou ações. Então, a gente vê que o dinheiro ele fluiu, tudo bem, mas ele fluiu por um canal financeiro, né? Isso leva, Júlio, a um desequilíbrio de preços correntes com o que a empresa pode entregar. Então, você pega lá uma empresa, você pega as empresas do setor de tecnologia americano, que, assim, o PL, né, que é o famoso índice de preço-lucro, tem PL de 1.000, a gente chegou a ver PL de 800, né? Então, o que é esse 1.000 e esse 800? A lucros correntes, essas empresas demorariam 800 anos, 1.000 anos para ter aquele retorno de volta. Então, ou a empresa tem um lucro extraordinário para fazer frente a essa precificação, ou o preço vai corrigir, né? E essa correção ela vai afetar basicamente, a princípio, portfólios, né? Então, com o aumento de taxa de juros, imagina você ter um yield americano, que é considerado livre de risco, a 5%, o cara, se a inflação se ajustar, ele vai ter uma inflação de 2 a 3 ali, fala, poxa, eu estou com um ganho real aqui acima da inflação de 2 ou 3, vou manter em renda variável? Né? Isso é o que a gente vai ver. E pode haver uma migração, sim, de renda variável para renda fixa. No Brasil, isso já aconteceu, acho que agora a gente já se adiantou, né? O Brasil está adiantado nesse processo. Você pega os relatórios da Ambima, até final de 2021, já início de 2022, os grandes ganhadores do mercado são os fundos renda fixa no Brasil, né? Apesar de ter entrado esse ótimo recurso em renda variável, o volume que entrou em renda fixa foi muito maior, né? E aí são os próprios investidores locais que migraram da renda variável para a renda fixa local. Esse movimento vai acontecer se as taxas de juros subirem como deveriam subir para fazer frente à inflação nos desenvolvidos, essa correção provavelmente vai acontecer. E é uma fonte de volatilidade. Perfeito, muito importante essa análise, porque eu queria entrar agora, né, tem alguns pontos aqui, realmente na gestão de recursos da Mafra aqui no Brasil, tá certo? Tem muita gente escutando aqui, tem muita gente que exporta e muita gente que importa principalmente, né? E nós estamos vendo agora a diminuição do dólar e a gente não sabe para quando que isso vai. Então, eu queria entender, né, e também para o Luiz, você também, Luiz, se quiser participar, fica à vontade, aqui é um bate-papo. Então, para as empresas, principalmente que estão com exposição ao dólar, vocês entendem que ele vai continuar baixando, que a tendência, quando os juros aumentar, é aumentar, e como é que... o que vocês orientam com relação às empresas, com relação a esse cenário do dólar, principalmente, porque não interfere só na exposição das empresas, interfere na inflação, interfere em tudo, mas tem muita gente exposta, muita gente deixando de fazer importação, porque acha que o dólar vai baixar mais, muita gente achando que ainda está caro. Pelo que vocês orientam as empresas do dia a dia aqui no Brasil, qual que é o cenário que vocês fazem da questão do dólar? Luiz, se você quiser começar o comentário. Ok. Bom, realmente é uma pergunta super difícil, complexa, né? Tentar ser direto, assim. A gente comentou, o Cadu comentou, o Brasil se antecipou nessa corrida por aumento de juros. O Banco Central brasileiro aumentou antes de outras
de outros bancos centrais importantes. O Banco Central americano agora vai aumentar a sua taxa de juros. Então, acho que, assim, a minha visão, houve uma precipitação, o diferencial de juros aumentou em benefício do real, né? Junte-se a isso, né, a questão de oportunidades, né? O conflito na Ucrânia trouxe oportunidades para economias exportadoras de commodities, né? A Ucrânia, a Rússia são importadores, por exemplo, importantes, né, de óleo de girassol. O óleo de soja é um substituto natural, né? Temos outros produtos importantes de exportação, minério, ferro-gusa, vários outros commodities que são favoráveis. Isso trouxe também um fluxo de capitais para a renda variável, né, que ajudou ainda mais a apreciar o real. Então, assim, a visão, curto prazo, o real pode até se apreciar, entendo que pode, mas no médio e longo prazo, os fundamentos não melhoraram tanto ao longo das últimas semanas, né, que justifique uma apreciação tão rápida. Então, isso, no médio e longo prazo, em especial, à medida que nós tivemos aproximação com eleições e aumento de taxas de juros nos Estados Unidos, um retorno do real para níveis superiores aos atuais. Acho que esse é um começo, Cadu. Se você quiser continuar, eu agradeço. Claro, Luiz. O que o Luiz está trazendo é muito importante, Júlio, porque a gente nota que foi um movimento de fluxo, né? O fluxo que chegou no Brasil, né? Muitas coisas coincidentes e positivas, né? Ajudou a essa apreciação do real nesses últimos meses, nesses últimos 2 meses. Porém, o fundamento ele não acompanhou, né? A gente tem muitas questões de estruturais, né? De fundamentos que não estão resolvidas, né? E que o investidor, no final das contas, ele vai olhar, né? Principalmente o investidor estrangeiro, né? Ou aquele que compra as dívidas brasileiras de mais médio e longo prazos, com certeza ele vai estar olhando, né, nesses fundamentos. Aí a gente pode colocar endividamento, a questão fiscal, né, o compromisso do governo corrente com as questões fiscais, né, respeito com toda a dinâmica fiscal do país, porque isso mexe no médio e longo prazo. Você pode ter bônus de curtíssimo prazo, como que a gente colocou aqui, né? Poxa, a gente foi beneficiado com uma conjuntura de aumento de preços de commodities, todas as nossas commodities altamente demandadas, e você teve a entrada, né, natural de recursos e que te ajudou a apreciar a tua moeda. Mas isso ele não é perene, né? Isso não fica ao longo do tempo. Até mesmo porque se você tiver uma queda das commodities, como já aconteceu em outros momentos, você pode ter o movimento tão intenso quanto aconteceu a queda, só que para cima. Tá? Então, muita cautela, né? A recomendação que a gente faz, né? Já voltando para a sua pergunta, não deixar a empresa aberta do ponto de vista passivo cambial, né? Então, assim, você ter o hedge da tua operação, preservar a tua margem, né? E não querer operar câmbio dentro da tua operação. Câmbio não pode ser um componente puro da tua operação, senão você está virando meio que um banco, né? Você está tendo uma tua atividade, seja ela qual for, e está começando a operar tesouraria, câmbio. Então, a recomendação que a gente faz é nunca ficar vendido a descoberto no dólar, principalmente nesses períodos que a gente está passando por aqui. Ah, mas eu deixei de obter, essa operação me gerou um ganho ótimo aqui no começo do ano. Se você pegar a visão de qualquer economista, aí inclusive eu coloco o Luiz, ninguém falaria que no dia 6/4 o dólar estaria onde está hoje. Pode pegar qualquer previsão. Havia previsões de que, assim, poxa, tem um prêmio de risco no dólar, quando ele estava a 5,60, 5,80. Eu concordo. Havia um prêmio de risco. Mas que esse prêmio de risco ia sumir em 2, 3 meses, né? E que haveria a oportunidade de você abrir uma posição para tentar capturar, ou, poxa, vou deixar uma parte do meu
do meu passivo aqui em dólar aberto para capturar isso seria insano, né? Então, a recomendação que a gente sempre dá é estar redeado, tá? Perfeito, isso é muito importante. Eu tenho conversado e realmente o hedge é a ferramenta aí, porque você não pode ter despesa porque você paga imposto, nem receita também financeira porque você paga imposto, então você tem que, realmente o objetivo é para você se proteger, concordo plenamente. O Paulo Guimarães, ele faz duas perguntas, mas eu vou casar essas duas perguntas porque também tem muito a ver com a gestão de como a Mafra, a gestora da Mafra, pode ajudar as empresas. Ele pergunta aqui, como que a Mafra, e aí eu coloco para as empresas, como que as empresas podem se proteger nesse mundo de volátil, principalmente no Brasil, e dessa volatilidade, como que vocês enxergam que vai ser o impacto da questão eleitoral, que na minha visão ainda nem começou, nós não começamos ainda, né, a sofrer o impacto da questão eleitoral. E aí e aí da minha parte eu também faço uma parte complemento a pergunta, porque teve muito capital entrando, então a bolsa subiu, mas eu entendo que as empresas estão fazendo investimento em renda fixa, principalmente por causa dos juros e preservando o caixa. Então, a gente tem um impacto eleitoral que não começou, tem o dinheiro entrando no Brasil na bolsa, mas eu vejo as empresas indo para a renda fixa, as empresas fazendo hedge. Como que a Mafra, como gestora, está orientando com relação à preservação do caixa e essas oportunidades aí, ou o conservadorismo ou não com relação a essa volatilidade que está se desenhando ainda maior aí no Brasil? Bom, Júlio, essa pergunta é super importante, né? Primeiro, como eu disse já, é um ano de recuperação de taxa de juros reais negativas que a gente teve nos últimos 2 anos, né? Colocar o dinheiro em risco num cenário que a gente está olhando de agora até outubro, a gente vai ter um acréscimo de volatilidade muito alto, tá? Então, as empresas, né, segmento corporativo, que está com caixa conosco, está em fundos conservadores, capturando a taxa corrente de juros, que ainda está em rota de subida, né? A gente deve ter pelo menos mais um aumento, e se a inflação não der refresco, pelo menos mais 2, né? 1 ou mais 1. Então, assim, a empresa consegue capturar, nesse período, pelo menos, uma proteção aos níveis de inflação corrente, né? O que a taxa de juros vai... Juros a 12, você vai ter 1%. Falando a grosso modo, juros a 12, você tem 1% ao mês. Tá? O que a gente está vendo, o movimento da inflação ainda está no final, ele ainda não reverteu, mas esse 1% já começa a te ajudar a proteger, pelo menos, da inflação corrente, tá? Sem correr grandes riscos, né? Os títulos de inflação, apesar de apresentar assim, poxa, é uma oportunidade, né? Você pode colocar no título de inflação e ele te proteger. Ok, mas ele, vamos dizer assim, ele sofre se você tiver uma continuidade da taxa de juros. O cupom dele, você ainda também tem um reajuste a preços correntes se a taxa de juros continua subindo. Tá? Então, assim, se fosse para apostar na inflação, seria num curtíssimo prazo, né? Ativos que te protegesse nos próximos 6 meses, no máximo, né? Mas se você quer ficar com o recurso por mais tempo, você vai conseguir capturar um retorno maior na taxa de juros básica, tá? Sem correr risco, tá? Por quê? Porque a partir de agosto, isso até coloquei ali, sinalizei na apresentação, é que os investidores vão começar a colocar no preço tudo que vai ser falado do ponto de vista eleitoral, já emendando as respostas, tá, Júlio? Então, pauta A, pauta B, probabilidade de ganho da pauta A, probabilidade de ganho da pauta B. Poxa, vai ser assim mesmo, né? Ali vão ser poxa, se for isso mesmo, então o Luiz já vai começar a fazer as projeções dele lá, ó. Se essa pauta for mesmo implementada, percentual de dívida PIB vai para tal. Ó, não tem teto de gastos mesmo, ó, isso aqui pode chegar nesse nível, né? Então, a partir daquele momento, ou até um pouco antes, dependendo
do calor, né, das discussões e das antecipações das pautas, o mercado já vai começar a fazer preço. Então, assim, começo do segundo semestre até a eleição, volatilidade provavelmente vai aumentar, tá? Então, cautela, né? A gente sempre coloca a cautela, principalmente quem está com caixa conosco, né? Imagina, a recomendação é sempre de bastante cautela. Para quem tem, obviamente, uma parcela do patrimônio ou uma parcela que é destinada à volatilidade, aí tem as carteiras de ações, aí tem outros tipos de portfólio. Quem precisa fazer hedge, a gente tem, por exemplo, fundo cambial, com uma taxa de só 0,17 ao ano, isso é muito barato. Então, a gente tem muitas empresas que fazem hedge conosco em dólar, é um hedge barato para quem tem caixa e consegue fazer o hedge com caixa, né? Então, a gente tem uma família completa de produtos que pode ser usada para isso é importante que você está atender colocando. essas demandas, tá, Júlio? Isso é importante que você está colocando. Até uma pergunta do Ricardo. É importante também para nós gestores entendermos as opções que nós temos. Quais são efetivamente as opções? Eu tenho lá 1 bilhão, 100 milhões, 500 milhões. Quais são as opções de investimento? O que a gente pode fazer para preservar e também, porque a gente tem que preservar e também tem um ganho fazer adicional, investimento, né? Exato. Claro. Não é só, porque vocês têm que gerar valor para o acionista, né? Justo. Fora da operação, mas se você puder gerar valor para o acionista sem risco e sendo remunerado pelo dinheiro, melhor ainda, você está tendo uma receita financeira que vai aumentar o resultado da empresa depois. Pela gestora, até a pergunta do Ricardo, o que as empresas estão, em que produtos que elas estão escolhendo mais para investir? Perfeito. Bom, Júnior, então temos grandes grupos que basicamente, até no final do ano passado, resolveram mudar os seus mandatos, então eles decidiram diminuir a volatilidade para o ano de 2022, tá? E eles estão basicamente dentro dos fundos exclusivos, né? Aí, obviamente, é um produto tailor-made que a gente faz para grandes clientes e que podemos fazer sob demanda, tá? O que a gente tem usado como instrumento, renda fixa pós-fixada, tá? Título público, combinado com créditos privados, só que high grade, tá? Bancos AAA, tá? Que a gente faz análise, tem um alto grau de convicção, tá? De solvência, né? De histórico de operacional no Brasil, né? Todos eles com alto grau de rating, tá? Essas carteiras conseguem gerar uma liquidez, né? E uma rentabilidade interessante de médio prazo, tá? Para quem precisa o hedge de dólar, a gente tem um fundo aberto de dólar que pode atender essa demanda cambial, né? Então, às vezes é uma partezinha, o cara não faz hedge de tudo, faz uma partezinha, então o fundo atende, né? Temos fundo DI aberto, que aí é LFT com crédito privado. Temos um renda fixa ativo aberto, né, para pequenas, médias empresas, pessoa física também, que tem já um pouquinho de inflação, então a gente procura operar a inflação quando o cupom dos ativos estão num momento apropriado, que é o que eu falei para você. Não adianta você achar que vai comprar um título de inflação hoje e vai ganhar. Tá? Se a taxa de juros continuar subindo, você pode ter um ajuste de marcação ao mercado que vai te prejudicar no caminho e não te ajudar a diminuir a tua volatilidade. Tá? Então, esse fundo já tem um pouquinho mais de risco por a gente ter esses ativos de inflação. Multimercados, que a gente tem uma ampla exposição a portfólios. Então, por exemplo, multimercado a gente está comprado em taxa de juros americana. Tinha uma pergunta ali que falava, pô, o que vocês estão fazendo para proteger o portfólio? A gente está comprado em taxa de juros americana desde o começo do ano. Tá? Então, a taxa saiu lá de 1,70, já está 2,60. Toda essa subida a gente capturou de ganho. Lógico que isso eu faço só no multimercado, não faço isso num produto para clientes exclusivos, né, ou para mandatos mais conservadores, mas no multimercado a gente tem lá a possibilidade de fazer e faz, né? A volatilidade é maior, é para um horizonte de investimento
de mais médio e longo prazo, né? E aí, por fim, tem também os fundos de ações, né? Que, poxa, conseguimos capturar um ótimo começo de ano. No ano passado, mesmo com bolsa negativa, a gente rendeu positivo, a bolsa rendeu por volta de menos 15, menos 16, os nossos fundos positivo, então, em relação ao índice acionário, a gente conseguiu ter uma rentabilidade excelente, né? Então, Júlio, a gente consegue atender em todas essas frentes, né? Então, na verdade, o quanto de risco o cliente está querendo assumir ou acha que tem capacidade de assumir para buscar um determinado retorno, tá? Mas os grandes, né, os grandes clientes que nós temos, eles revisaram os seus mandatos, né, e estão bem líquidos e conservadores para o ano, tá? Conseguindo recuperar um pedaço da taxa de juros negativa de períodos anteriores e com ativos que não vão trazer grande volatilidade ao longo desse segundo semestre que a gente vai ter pela frente aí, que vai balançar bastante, não tem jeito, viu, Júlio? Olha, Carlos, muito bom, né, Luiz, escutarem vocês, porque o que vocês estão colocando aqui, efetivamente, é o nosso dia a dia, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem todos esses desafios, é muito bom saber. E eu quero falar aqui, porque quando o Ricardo conversou comigo, a gente só imagina que a Mafre é seguradora e não é, ela tem a gestora de recursos, que é a pauta da reunião aqui hoje. Então, eu aconselho fortemente que todo mundo entre em contato com a Mafre, porque eles têm uma abordagem em opções que podem efetivamente oferecer opções para as empresas. Eu queria fazer um pedido para o Carlos, para o Luiz e para o Rodrigo, que, se for interessante, eles prepararem um documento de cenários econômicos, fora essa apresentação, porque eu faço questão de divulgar para toda a rede do IBF, para os associados e para os não associados, colocando efetivamente como a gestora Mafre pensa do cenário, o que efetivamente ela pode fazer para ajudar as empresas, porque esse é o papel do IBF, né? Nós tivemos também outros eventos e nosso papel é trazer opções, e os gestores e principalmente os financeiros que estão nos escutando aqui, principalmente os que vão nos escutar depois, ter a opção efetivamente em cima da mesa para tomar decisão, que é o ponto mais importante, né? Eu queria agradecer muito, primeiro agradecer o Ricardo, agradecer o Luiz Afonso, né, Luiz Afonso, que é economista, então é o que o Carlos falou, né? Acertar esse intervalo cada vez mais difícil, né? O Carlos que trouxe, né, uma abordagem muito importante do que tem que fazer, então eu queria agradecer, queria deixar a palavra, as considerações finais para o Luiz, para o Carlos, né? Se o Ricardo também quiser se posicionar, fique à vontade para a gente fazer as considerações finais, por favor. Bom, Júlio, começo aqui só agradecendo a oportunidade, né? Realmente é um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Bom, Júlio, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trazer aqui o nosso trabalho, né, a audiência aí de todos os associados do IBF Minas Gerais. Foi muito bacana. Outras oportunidades a gente está à disposição. Teremos o maior prazer de estar retomando daqui a um tempo. A gente retoma tudo isso que a gente falou, vê o que aconteceu. Então, já nos colocamos à disposição para próximas oportunidades. Muito obrigado em nome de toda a equipe aqui da Mafre Investimentos. Perfeito. Então, pessoal, eu não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa. Ricardo? Então, eu queria colocar aqui que... Ricardo? Não tá com... Acho que o Ricardo está no mudo aí. Está no mudo, mas eu acho que está travado para ele. Mas, Ricardo, está aqui. Muito obrigado aí pelo compromisso aí. E, com certeza, o IBF, eu particularmente gostei muito do evento de hoje, do material, e com certeza a gente vai fazer outros eventos, com certeza. E eu queria dizer que desde 2020, 2021 e agora a gente vem sempre fazendo eventos online, né? E eu realmente tenho a convicção que não é o novo normal, foi uma adaptação que a gente teve que fazer, né? E essa adaptação ela termina hoje. Hoje foi o último evento online que o IBF fez.
porque o IBEF ele tem um propósito, além de oferecer informações, de encontrar com as pessoas, fazer o networking, nesse meio tempo gerar negócio e conversar. A melhor forma de ficar atualizado é conversar com as pessoas, a melhor forma, né? E saber o que as empresas estão fazendo. Então, esse é o último online dos últimos 2 anos, agradeço muito. E o próximo evento a gente já vai fazer presencial. E eu também quero deixar o convite aqui, de Ricardo, Luiz e Carlos. Com certeza, num desses eventos presenciais, a gente vai fazer sobre cenários novamente, principalmente quando estiver perto da eleição. E a gente vai querer escutar o que vocês estão pensando do mercado aí com casa cheia presencialmente, tá certo? Então, muito positivo, queria agradecer a todos, né? Mais uma vez, agradecer todo o feedback que a gente tem do trabalho da gente, da diretoria, né? Até de outros estados, né? Tem muita gente que nos liga, muita gente que eu fiquei sabendo que está saindo de outros estados e associando a EBF Minas, né? Então, isso é muito positivo, pelo trabalho que a gente está fazendo. E agradecer a todos, agradecer novamente a Mafre. E agora a gente vai para o presencial, para o olho no olho, que é muito importante fazer negócio, que é o que, né, o objetivo do IBEF. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Carlos, Luiz, Ricardo. Temos aí um grande ano pela frente ainda, só está começando. Vamos juntos aí. Muito obrigado. Juntos. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado.